Olá, meu nome é Cíntia, sou aluna do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, em Sobral, Ceará. Esse é o podcast Na Real, o que dizer. É um canal de comunicação do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, sediado em Sobral, Ceará. O podcast pretende ser um canal de comunicação de resultados de pesquisas e atividades vinculadas ao curso e envolvendo o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, LABOME, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, o Programa de Residência Pedagógica, o Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional ProfSócio e demais grupos e núcleos de ensino, pesquisa e extensão. Olá, meu nome é Gentil Farias e eu também sou aluno do curso de Ciências Sociais na UVA, localizado em Sobral, Ceará. Na Real, o que dizer, Egressos do ProfSócio vai ser o título da nova temporada do nosso podcast, que busca tratar das trajetórias pessoais dos mestres em Sociologia, formados e formadas pelo Mestrado Profissional em Rede Nacional, ProfSócio, que tem como alunos e alunas docentes do ensino básico, que buscam aprimorar seus saberes e fazeres pedagógicos, tendo a Sociologia como uma disciplina central. A temporada visa tratar dos afetos que envolvem suas trajetórias e transformações na conquista do mestrado. Todas as entrevistas estarão disponíveis de forma integral no canal do YouTube do LABOME e de forma resumida no canal do ProfSócio. Esperamos que curtam e deixem suas sugestões. Esse é o podcast Na Real, o que dizer. A entrevista foi realizada com a professora Alciele Teixeira dos Santos, que foi entrevistada pelo professor Nilson Almino Freitas. Para a realização da entrevista, contamos com o apoio do Laboratório das Memórias e Práticas Cotidianas LABOME e do Laboratório Multiusuários em Humanidades Multilab Fundat. Vamos ouvir a entrevista. Bom, vamos começar, a fazer a primeira entrevista nossa, Na Real, o que dizer. A ideia a nossa proposta é fazer entrevistas com egressos do ProfSócio, da Rede Nacional do ProfSócio, que é o Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional, e acompanhar um pouco, conhecer melhor a trajetória desses estudantes que são professores, estudantes que são docentes do ensino público, do ensino privado. E esse projeto é uma parceria do LABOME, do ProfSócio e do Laboratório de Multiusuários e Humanidades da Fundação Joaquim Nabuco. E hoje a gente tem a honra de receber a Alciele, que foi egressa aqui do ProfSócio da UVA. E aí, Alciele, a primeira coisa que a gente queria que você falasse um pouquinho é com relação ao local que você nasceu. Primeiro, falar seu nome completo, Fala o seu nome completo, aí diga onde você nasceu e como foi a sua infância, a sua adolescência no local. Oi, eu sou a Alciele Teixeira dos Santos, agora da Silva, acrescentei o da Silva. Eu nasci em Santa Maria do Pará, mas com 8 meses eu vim para Panacuí, que é um distrito bem pequenininho da cidade de Marcos. Então lá eu nasci, me criei, eu vim para cá acho que com uns 10 anos. Então minha infância quase toda foi lá. Posso dizer que foi uma infância de verdade. Meu coração ainda é de lá, sempre que eu posso eu vou lá. Então minha infância foi uma infância mesmo bem, brinquei, me diverti, aproveitei. E aí, com 10 anos, eu vim aqui para Sobral, estou até hoje aqui. Aí fala um pouquinho da sua família, da situação econômica. Eu fui criada pelos meus avós, eu vim de uma família de 9 irmãos, um completava um ano, nascia outro, então era escadinha. Por isso que eu fui dada para minha avó, porque minha mãe não tinha condição de cuidar da minha irmã, tinha acabado de nascer e eu ia fazer 1 ano. Então, fui criada pelos meus avós, e já falecidos 2, certo? Então, sou filha de vó, mas tive como mãe. Tenho contato com a minha mãe ainda hoje, claro, mas minha avó mesmo é que eu considero realmente como minha mãe.
E os seus pais trabalhavam em quê? A sua avó? Sim, meus pais, meu avô agricultor, né, vieram da roça mesmo, meu pai, minha mãe também. Por isso que a gente ficava, naquela época, né, que eu tinha novinha, eles ficavam sempre transitando entre Panacuí e Pará, Santa Maria no Pará. Eles tinham trabalho lá, eu trabalhava e voltavam, né. E uma família muito pobre mesmo, né, assim, tanto minha mãe, imagina, 9 filhos, né. E aí, quando eu fui morar com os meus avós também humildes, meu avô já era aposentado na época, né, agricultor, já era aposentado, minha avó também já era aposentada. E quando a gente veio embora para cá, foi por conta do falecimento do meu avô, né, e aí a gente não tinha condição de ficar lá. Como minha avó ainda tinha um filho que morava em São Paulo e era ele que nos ajudava financeiramente, ele achou melhor trazer a gente para cá, porque lá, a cidade, o distrito no qual eu nasci, me criei, na verdade, era um distrito que quando no inverno ficava ilhado, né? A gente não tinha recurso para... Chegou o inverno, não passava mais carro, até hoje ainda é assim, claro que hoje está um pouco melhor, né? Mas e não tinha estudo, lá a gente só tinha até a 5ª série. Depois da 5ª série você tinha que sair de lá, se você quisesse estudar, né? Então, no meu caso, a gente veio embora para cá por esses fatores, né? Então você fez até a 5ª série lá, né? Eu fiz até a metade da 5ª série lá. Né? Então, quando eu já vim para cá, eu ainda cheguei no meio do ano, né? Concluí aqui. Mas por conta de questões financeiras também, porque lá era muito difícil, né? Então, para ele ajudar a gente todo mês, era mais acessível estar aqui. Eu já tinha um familiar aqui em Sobral, né? Ela tinha uma filha. E aí a gente veio para cá, morar de aluguel, com todo aquele sofrimento, né? Que quem mora de aluguel sabe o que é, né? Ela, só com um benefício, ela não conseguia ficar com os 2 quando ele faleceu, né? Então foi isso, esse meu tio era que me ajudava a gente, né? E a diferença de educação lá para Sobral, como é que foi? Bem diferente, né? Eu vi a 5ª série aqui eu cheguei tudo diferente, né? Até o conteúdo era diferente, eu vi coisas aqui na 5ª série, como eu peguei, né, metade, coisas que eu nunca tinha visto lá. Então, assim, a minha lembrança que eu tenho lá é pouca, assim, em relação à escola. Acho que eu lembro mais de brincar na escola do que estudar mesmo, né? Aí aqui você estudou onde? Aqui eu estudei no José da Mata. Depois eu fui para o Professor Arruda e terminei o ensino médio no estadual. Certo. E como é que foi a sua primeira experiência no ensino superior? Eu trabalhava, quando eu entrei 19 anos, eu entrei na Grendene, né? Trabalhei na Grendene. E eu passei 3 anos, 4 anos na produção, né, estudando. E estava terminando o ensino médio. E aí, com 4 anos na empresa, eu fui promovida. Né, fui promovida a secretária de um dos gerentes. E aí, das secretárias, eram só 4 comigo, eu não tinha ensino superior, só estava terminando, tinha acabado de terminar o ensino médio, né. E aí, eu fiquei meio constrangida porque eu não tinha, né, ensino superior. Então, eu fui para o ensino superior mais pelo diploma, mais pelo contexto, né, de estar no ensino superior, de ser uma das secretárias que não tinha, só tinha ensino médio, e aí aquilo não era confortável para mim. Então, por isso eu já tinha tentado vestibular outras vezes, mas tinha me frustrado, não tinha conseguido, parei. Né, então, eu terminei o ensino médio, acho que eu passei uns 2 anos tentando, não consegui e desisti. E aí, quando eu estava lá nessa empresa, que eu fui, né, promovida nesse cargo, aí eu me vi fiquei desesperada. Meu Deus do céu, vergonha, né? Eu sou secretária de um gerente, as minhas colegas estão na faculdade, eu não. Aí eu voltei novamente com a cara e a coragem e tentei novamente o vestibular. Foi para Ciências Sociais? Tentei Ciências Sociais pela baixa concorrência. Queria bacharelado, porque era menos concorrido ainda. Então, eu vim para o curso de Ciências Sociais só pelo status de estar no ensino superior, né? Não tinha nenhuma pretensão de sala de aula, nunca, nem me passou pela cabeça a docência. E aí, quando eu fui me inscrever no vestibular da UFA, era aquele processo que a gente tinha lá para a Sérvia, era perto da Praça de São Francisco, era assim, uma coisa monstruosa. Você passava de outro lado lá numa fila enorme para se inscrever, e aí eu fui me inscrever. E eu me inscrevi para bacharelado e na hora eu me confundi. Eu achava que bacharelado, na minha cabeça o bacharelado
não era sala de aula. Não, a licenciatura não era sala de aula, né? Ao contrário, eu troquei as coisas. E aí acabei me inscrevendo na licenciatura. E eu só me dei conta disso quando eu cheguei em casa. Né? Que eu lembro que eu chorei muito, porque eu não queria licenciatura, porque eu não queria ser professor, nunca passou pela minha cabeça. Eu queria era o bacharel. Mas já tinha feito, né? Foi isso, entrei na licenciatura enganada, pensando que estava no bacharel. Mas você disse que tinha tentado antes já, né? Eu tinha tentado para história. A primeira que eu tentei foi para administração, né? E passei, foi longe. E aí depois eu tentei para história e pronto, não desisti, não tentei mais. Mas o que você queria mesmo, né? Na época eu queria mesmo era administração, na minha cabeça era administração. Por causa da empresa. Aí depois eu queria psicologia. Aí eu entrei nas ciências sociais porque tinha lá uma disciplina, psicologia da educação 1 e 2. Também, né? Mas eu entrei mais por isso, mais pelo status de estar na universidade. E as dificuldades que você enfrentou? Primeiro porque eu tinha que conciliar o trabalho com a faculdade e ainda com a criança pequena, né? Porque eu até digo isso para os meninos que passam por mim, devem ter ouvido a minha história, que eu fiz muito ao contrário, né? Primeiro eu casei, tive filhos, depois que eu fui abrir, né, minha cabeça. Ainda entrei na universidade nem por vontade mesmo minha, né? E aí foi muito difícil eu conciliar. Eu lembro que eu cheguei a pensar em desistir várias vezes, inclusive eu passei 7 anos no curso por conta disso, porque eu chegava em casa, trabalhava no horário comercial, saía de casa às 6h30, eu chegava em casa às 10h30, porque de lá eu já ia para a faculdade. E aí eu não via meu filho, né? Eu saía, ele estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo. Então isso era muito doloroso para mim. A minha avó, ela não me apoiava na universidade, porque para ela, a mulher tinha que estar em casa. Então às vezes eu saía para cá, e aí ela dizia: "Ô, tu é bestada, menina, tu não já está casada, ainda tem teu filho, porque tu quer estudo", né? Dentro do contexto dela, né? Eu sou a segunda, né? Formada na nossa família, eu e meu irmão. Mas me doía muito, porque era uma dificuldade que eu tinha. Ela ficava com meu filho, ela me ajudava. E aí eu tinha que aguentar, né? Muitas vezes eu lembro que eu vinha chorando. Eu morava aqui nos Terrenos Novos, na época eu vinha chorando até aqui, porque eu ficava pensando, né? O que é que eu estava fazendo aqui? Mas aos poucos eu fui me identificando, né, com o curso, e meu esposo me ajudou muito. Então ele abriu mão do horário dele na Grendene, trocou o horário para ficar com meu filho, para me ajudar. E aí foram 7 anos de muito desafio. O que me ajudou muito assim, a continuar foram os professores aqui, né? E o PIBID. Quando eu entrei no PIBID, virou uma chave na minha cabeça, porque foi aí que eu tive contato e a certeza que Deus não faz nada por acaso, né? Quando eu sempre lembrava disso. Quando eu me enganei em colocar a licenciatura, eram os caminhos de Deus para mim, né? Porque era minha. E foi isso. Então essa afinidade pela docência, ela começou com o PIBID? Aqui, no PIBID. Antes não? No estágio, vamos colocar no estágio, né? Porque eu entrei no estágio, logo em seguida eu entrei no PIBID. Então, quando eu entrei no estágio, junto com o PIBID, eu lembro que a professora Ana Carmen foi a primeira a olhar para mim, quando eu fui, na primeira visita que eu fui de sala. A nossa supervisora? Foi minha supervisora, e na primeira intervenção que eu fiz, ela olhou para mim e disse assim: "Mulher, tu é professora, nasceu para ser professora". Né? E aí eu tinha também a Diocleide, né, que me deu muita força para entrar no PIBID, foi ela: "Te inscreve". Mas eu sou tão atrasada, eu faço uma disciplina, faço 2, a mulher tenta, né? E aí foi isso, né, o PIBID e os professores aqui, alguns professores aqui me ajudaram nessa trajetória que não foi fácil. E além dos professores, teve alguma outra coisa que te estimulou, assim, alguma prática, alguma atividade, assim, que... Eu gosto muito de falar, né? Falo muito. E aos poucos eu fui me identificando com o curso, né? Eu fui vendo que eu gostava, né, do que eu via aqui. Acho que o mais difícil para mim era conciliar, porque eu me frustrava muito, porque eu não conseguia ter tempo, né? Tempo para ler os textos como eu gostaria. Eu invejava muito as minhas colegas que iam para os eventos, que iam para as manifestações, eu não podia, né? Porque eu só tinha o tempo de vir para cá mesmo, trabalhar, não tinha como ir para evento, participar de seminário, apresentar trabalho. Eu invejava muito as meninas. Qual foi o período que você teve aqui no curso? Você entrou em que ano? 2009 e até 2015.
E nesse período você ainda continuou trabalhando na Grandene? Aí, não, quando foi em 2012, mais ou menos, quando eu entrei no PIBID, eu fiz uma escolha, né? Eu não estava conseguindo mais, então ou eu desistia do curso, saía, ou eu parava de trabalhar, e aí minha mãe adoeceu, meu filho adoeceu, e aí eu fiz a escolha, né, de sair do trabalho, conversei com a minha mãe, com meu marido, ela ainda era viva, né? E aí eu saí, né, do trabalho, já não estava mais na faculdade, não era na minha, assim, com o intuito de estar no ensino superior, não, pelo contrário, né, eu já estava aqui mais, né, já de corpo presente, né, aqui. Aí eu decidi parar de trabalhar para poder terminar, né, e aí o PIBID me ajudou também nesse momento, né, porque eu fiquei sem trabalhar, que ainda uns 3, 4 anos sem trabalhar, e continuei aqui no curso. Só com a bolsa? Só com a bolsa. E além do PIBID, teve outras coisas boas que você aprendeu aqui na graduação, que te ajudam hoje como professor? Assim, a minha turma em si era uma turma muito diversificada, e isso eu levo até hoje, assim, para mim. Eu lembro que a gente convivia, eu lembro que era o religioso, o evangélico, da Umbanda, todo mundo junto, né? E eu nunca vou esquecer. Para mim isso foi um aprendizado. A minha equipe do PIBID, os meus colegas de sala. Então, assim, para mim isso me ajudou muito aqui. Eu aprendi muito. Me abriu, assim, me fez ver, né, outras coisas do meu mundinho. E você acha que o curso lhe preparou mesmo para a docência? Você sentiu isso? Não me preparou para a docência total, porque a docência, eu acho que nenhum curso prepara, assim, ajuda, né, dá as ferramentas, dá um caminho, dá um norte, mas eu sempre digo, se eu estiver errada, que você só se prepara para a docência, na docência, sendo docente. Então, ser professor é um aprendizado diário, né? Então, você aprende a teoria, você aprende a técnica, algumas atividades, né, eu lembro que a gente, na prática de ensino, a gente fazia algumas oficinas, eu usei em sala, então a gente aprende isso também. Mas, digamos que é um percentual, né? O teu TCC foi sobre? O meu TCC foi conflitos em sala de aula. Meu TCC foi parte do que eu vivenciei na época, porque quando eu fui fazer o estágio no Jarbas, fui fazer o PIBID no Jarbas, o Jarbas, ele vivia uma realidade bem difícil, né? E a gente enfrentava muitos desafios em sala. E aí, meu TCC partiu desses desafios, né? Desses conflitos que a gente tinha em sala. Então, foi os conflitos em sala de aula, né? Conflito na relação professor-aluno. Que tipo de conflito você pode falar um pouco? Todos, né? Desde o uso do celular, a indisciplina, a gente entrar em sala e o aluno parece que não entrou ninguém em sala. A você entrar por uma porta, o aluno sair pela outra porta. Então, de indisciplina do aluno responder a gente, enfrentar a gente. Então, diversos tipos de conflito. Ameaça também? Também. Eu, né, particularmente nunca fui ameaçada, assim, mas na época eu fui tirar a licença de uma colega. Inclusive, quando eu estava no PIBID, eu também fazia algumas substituições. E eu via relatos, né, de colegas que estavam afastados porque foram ameaçados, porque não estavam bem. Então, era um conflito desse tipo. Mas o Jarbas foi a sua primeira experiência? Foi, na docência. Minha primeira experiência foi lá. Como foi assim, no primeiro momento? Chocante. Eu lembro que eu nunca esqueci, assim, o primeiro dia que eu cheguei na escola, até porque eu morava aqui no bairro, mas eu não tinha contato com a escola. Então, a primeira vez que eu entrei na escola foi justamente no estágio, né? E aí, no primeiro dia que eu cheguei na escola, teve uma briga, eu vi um aluno empurrar o diretor saiu, né, de separar a briga, então foi assim, teve uma confusão no intervalo, então foi logo chocante. Né, meu primeiro dia no estágio. Então, mas me assustou naquele momento, mas depois passou. Você superou? Superei. Que bom. E além da Grandene, você já trabalhou em outro lugar? Não, só na Grandene e na docência. E como docente, além do Jarbas, teve outras? Teve. O Jarbas foi minha experiência enquanto bolsista, né? E também como estagiária, e também eu substituí muito lá no Jarbas.
E aí depois eu fiz uma seleção em 2016, né? Foi essa seleção que acabou de ter agora, né? Da Seduca, eu também fiz em 2016. Passei, e aí eu fui lá pro Monsenhor José Gerardo, né? Mais conhecido como Noélia. Aí no Noélia eu passei 6 meses lá, depois eu fui pro Elza West, em Forquilha, onde eu passei 5 anos. E aí agora eu estou com 2 anos ali no Cirão. E as diferenças, assim, das escolas? O que você notou? Lá no Elza West, eu achei uma experiência mais tranquila em relação, né, comparando a Noélia, comparando às vezes um pouco o Cirão, né, apesar de eu gostar dos meninos do Cirão, mas lá no Elza West eu vi uma realidade mais diferente, né. Parece que a gente estava em 2 escolas. De manhã a gente via um público, à tarde a gente via outro público. De manhã a gente tinha os meninos que eram da cidade. Então, até a forma da gente ensinar, tudo era diferente. À tarde a gente já via um público que a gente já exigia da gente um esforço maior, né? Os meninos já vinham cansados. Muitos deles trabalhavam na roça pela manhã e à tarde iam para a escola. Então, era uma realidade assim, mais sensível. E como é que você ficou sabendo do Profsócio? Foi no próprio PIBID, né? No próprio Convívio, porque já que eu participava do PIBID, eu tinha acesso, né? A DIO, as meninas que eram minha coordenadora, eu tinha acesso a Profsócio. E aí, por que você entrou? Quando eu terminei a graduação, não me passava pela cabeça o mestrado, nem doutorado, não, né? Só queria a graduação, fiz uma pós, né? Em Filosofia e Sociologia. E aí eu só me senti, assim, com vontade de fazer o Profsócio durante o PIBID. Quando eu comecei a trabalhar, né, a ser supervisora, na verdade, né, que eu fui bolsista e depois supervisora. Então, quando eu comecei a ser supervisora do PIBID, foi me chamando, né, assim, não, eu acho que eu preciso andar, né, assim, não posso parar. E aí, foi nesse momento que, aí os meninos do PIBID ficaram, tia, Alciele, você não vai fazer um mestrado e tal, e aquilo foi, né, sim, eu devia fazer, né. Mas foi sua primeira opção no mestrado? Foi, primeira opção. Não. E aí passou logo na primeira? Não. Não? Não, foi da primeira não, passei da segunda vez. Na terceira, porque na segunda eu não fiz. Na primeira edição eu fiz, não passei. Na segunda eu não tentei, aí foi na terceira, né, tentei. Na terceira edição. Aí veio fazer novamente na UVA, né, o mestrado, já tinha terminado a graduação, né? Isso. E aí como é que foi a tua experiência durante o Profsócio? Disciplinas, né? Muito desafiadora também, né, porque 200 horas. Você não foi liberado? Não, na gestão temporária a gente não tinha essa vontade, né, de ser liberado. Então tinha que conciliar a escola e as leituras, né? Eu acho que o mais difícil era as leituras, né? A parte teórica. E a orientação, quem foi? Foi a Daniele. E como é que foi a experiência? Foi ótima. Dani muito tranquila. E a escolha do tema? A escolha do tema, eu não dei continuidade ao que eu fiz na graduação. Porque na graduação eu fiz sobre os conflitos e aquilo que a gente vivenciava no dia a dia da sala aqui. O que não era a minha realidade lá no Elza, quando eu estava lá, né? Quando eu entrei no mestrado, eu estava lá. Então lá no Elza eu já não tinha todos esses conflitos, né? Já era uma coisa mais... Então eu optei por outra temática. E aí eu fiquei pesquisando, vendo o que eu ia trabalhar com os meninos. Eu sempre gostei de trabalhar aula diferenciada, assim, né? Gostei de... E aí durante as minhas pesquisas, eu tive contato com a pesquisação. Eu assisti um vídeo do Michel Tcholant, né? E aí eu fiquei apaixonada pela pesquisação. Eu disse, não, vou fazer pesquisação, porque assim eu posso trazer os meninos, né, para fazer junto comigo. A gente pode ver uma problemática na escola e investigar. Então eu fiquei assim deslumbrada. E aí eu disse, não, vou fazer a pesquisação com os meninos. Vou reunir um grupo de alunos e aí a gente vai escolher, né? Juntos nós vamos escolher o que é que nós vamos trabalhar. Então, nesse primeiro momento, eu ainda cheguei até... a gente entrou na pandemia, em 2020, e eu lembro que eu ainda fiz até uma aula com os meninos, perguntando fiz uma pesquisa com eles, que temas eles gostariam de se aprofundar. Mas aí eu tive que sair de lá, né, e vir para cá. Então, a minha pesquisa finalizou aqui no Cirão. E aí, no Cirão, aí eu mudei de tema, né? Não de metodologia, né, não do método. Continuei com a pesquisação, mas
Quando eu vim para o Cirão, eu nunca tinha trabalhado numa escola integral, né? Sempre numa escola regular. E aí, quando eu cheguei no Cirão, eles me deram uma eletiva, né? O nome ERE. ERE? O que é o ERE? Aí, na Educação para as Relações Étnico-Raciais. É a sigla. Tá. Mas só disseram isso, só que vai ficar com a eletiva de ERE. Aí eu, ERE? Tá. O que era, né? Não, mulher. Pois é, foi a mesma pergunta que eu fiz, né? Viu o que era? Aí, não, mulher, é eletiva que a CRED manda aí pra gente, toda escola tem que ter, e você fica com a área de humanos, então você vai ficar com ela. E aí eu fui atrás de material, né? Infelizmente, a gente já entra também até no contexto, né, desse novo ensino médio. Algumas eletivas, aí eu fui procurar no catálogo, 300 e tantas páginas, não vi nenhuma eletiva com o nome ERE. E aí, meu Deus, que eletiva é essa? Eu lembro que eu entrei em contato com alguns colegas, né? Na época eu até perguntei, não sei se foi a Jo, alguém daqui, eu não sei que eletiva é essa. Enfim, né? E aí eu fui pesquisar. Não, mulher, entra lá no YouTube, tem uns seminários lá sobre a ERE. Aí eu fui lá no YouTube, e aí comecei a pesquisar, e eu vi que ERE era só a sigla, né? Na verdade, a aplicabilidade da lei, né, 10.639, na escola. E que eu ia ficar com uma das eletivas que estava dentro da educação para as relações étnico-raciais. Então, até eu descobri que não era a eletiva em si, não era a ERE, né? Aí, isso me instigou porque eu não sabia nada. Eu ia dar uma eletiva, eu tinha uma semana para preparar um material de uma coisa que eu não sabia. E, na verdade, assim, eu nunca tinha trabalhado em sala especificamente temas relacionados, né? Não sabia, para ser sincera, gente, eu não sabia nem da lei, né? Não sabia nem que lei era essa. E aí eu disse, não, pois então eu vou fazer assim, vou aproveitar. E eu sempre fiz isso na graduação, eu fiz um tema que estava relacionado à minha realidade. Então, no mestrado, então vou pegar esse negócio aí da ERE, vou pesquisar, já que eu vou ter que mudar, eu vou mudar mesmo de tema, né? Eu ainda tinha tempo de mudar. Eu vou fazer sobre isso, assim eu aproveito para estudar sobre o que é e vou trabalhando com os meninos aos poucos, né? E eu fui construindo a eletiva, na verdade a eletiva era Identidade Cultural Afro-Indígena, que estava dentro, né, das eletivas da ERE. E aí eu trabalhei no mestrado esse tema, né? A aplicabilidade da ERE, das relações raciais dentro de sala de aula. E como é que foi para conciliar o mestrado, trabalho, vida pessoal? Enfim, como é que você fez essa engenharia aí? Isso, a Dani sabe. Eu confesso que eu pensei em desistir, não foi fácil. Né? E é porque já que eu trabalhei as eletivas e já ia aproveitando, né? E eu acho que isso me ajudou bastante. Porque à medida que eu ia trabalhando as eletivas, eu ia construindo o meu material, né? O material para o prof-sócio. E aí, mas foi muito difícil, né? Principalmente conciliar pelo tempo, que a gente não tinha de ler as leituras. Né? Mas, assim, não foi fácil. E a escola, ela deu algum apoio à pesquisa? Me deu, assim, no sentido que me deixou bem à vontade, né? Como eu já estava trabalhando na temática e eu fiquei com a eletiva, eles me deram esse suporte. Não, você fique, faça o seu trabalho. Aproveite, né, se você quer conciliar, fica melhor para você, faça. Então, isso aí eu tive total apoio, graças a Deus. E aí não liberaram carga horária nem para você participar das disciplinas, das outras atividades? Não, porque na época eu tive ainda essa vantagem que a gente foi online. Eu acho que o que me ajudou muito também foi essa questão de ser online. Então, como foi online, deu para eu conciliar nesse sentido. E teve dificuldade de realizar o TCC com os alunos? Não, graças a Deus foi bem tranquilo. Eu digo que a minha dissertação não é minha, é nossa, porque eu construí junto com meus alunos, né, meus alunos que já saíram da escola, foi a minha turma que saiu em 2022. Então, assim, eles me ajudaram, era a minha eletiva, né, então foi um ano, foi 2 turmas de eletiva, e quem participa da primeira eletiva, se for no semestre seguinte, não pode participar da mesma eletiva, aí eu tive que trocar a minha eletiva, porque eles queriam continuar comigo, e eu tive que trocar o nome para poder eles se matricular e ficar. Então, eles ficaram 1 ano comigo. O mesmo grupo que começou comigo na eletiva do começo do ano terminou comigo. E qual foi o nome? Da eletiva? A primeira foi Identidade Cultural Afro-Indígena,
E a segunda foi, eu não lembro qual era agora, mas eram 2 eletivas. Não sei se foi desigualdade, racismo e diversidade. Sei que foram 2, eu tive que mudar o nome para poder eles ficarem comigo. Mas foi uma dissertação ou foi intervenção? Foi uma intervenção pedagógica. Aí teve algum retorno assim de uma técnica, de um método que outros estão replicando na escola ou você mesmo em outros lugares? Existe isso? Não, na escola tem, né? Porque, por exemplo, na época que a gente fez, a gente participou de algumas feiras, mostrando o nosso trabalho. Dentro da própria escola, eu mesmo promovi alguns momentos com os meninos dentro de sala, né, com eles. Até hoje sou eu que dou essas eletivas, né, todas as eletivas da ERA. E aí sempre você dá do mesmo jeito, né, com pesquisa. Com pesquisa, mas sempre eu diversifico, né, até porque a temática é outra, né. Então eu acho que desde 2022 até agora, o retorno eu tenho dentro da escola, né, Ceará Científico, né. No Dia da Consciência Negra, a gente criou um evento chamado Vivar, eu e a minha equipe da Humanas, que também o Vivar foi para mostrar todo esse trabalho que a gente fazia nas eletivas, né, nas minhas eletivas. Então, todo o trabalho a gente mostrava na Semana da Consciência Negra. Então, a gente também fez na escola um ensaio fotográfico com os alunos, que também é fruto da minha eletiva, e esse ensaio a gente faz todo ano. Então não ficou no âmbito só do TCC? Não, não. Você usa até hoje? Até hoje, a gente ainda trabalho com os meninos ainda, né? Ainda crio problema para os meninos resolverem dentro da minha eletiva. Então. E como é que você avalia a sua experiência no Profsócio? Poderia ter sido melhor. Eu queria ter me aprofundado mais, né? Porque eu lembro, eu nunca esqueci dessa aula que a gente estava trabalhando os clássicos e a gente viu que a gente estava trabalhando os clássicos de forma errada, às vezes em sala. E isso a gente aprendeu no professor. Menino, eu estava ensinando um verbo totalmente não é assim, não, que o verbo, né? A gente ia nos livros, né? E acabava que não se aprofundava. Então, o professor foi uma oportunidade, no meu caso, que eu tive de me aprofundar mais nos autores, né? Na troca de experiências que a gente tinha durante as aulas. Né? Então, o professor desafiou um pouquinho a gente a sair a ler, mas ir atrás dos clássicos, a ver outras temáticas que às vezes a gente ensina de forma muito, para os meninos de uma forma muito rasa, né? Então, o professor me ajudou muito em relação a isso. Até hoje eu ainda aproveito alguns referenciais que eu tenho dos textos. Eu trabalho alguns fragmentos nas salas, com os meninos, nas minhas aulas. Eu tenho todo o meu materialzinho ainda, tudo guardado na minha pasta, no drive. E qual atividade você sentiu falta, né? Assim, que você acha que deveria ter no Profsócio e não tem? Ou você não teve oportunidade? Eu acho que o presencial, né? A gente sentiu também muito falta do presencial. Apesar do online ter sido cômodo pra gente, nada substitui o presencial, né? O contato. Então, assim, eu acho que o que eu senti falta do Profsócio foi não ter aproveitado mais, ter tido mais tempo. Mas o que você fez no Profsócio, você aproveita na sua atividade? Aproveito, muito, muito mesmo. E depois que você terminou o Profsócio, né? Você falou de algumas disciplinas, né? Que você já ministrou, né? Teve mais alguma que você queria citar? Aí, o NTTPS, né? Também estou ministrando formação para a cidadania, cultura digital, estudo orientado. E o Profsócio ajudou nessas disciplinas? Ajuda. E você falou um pouquinho da reforma do ensino médio, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco isso, assim, como foi que isso impactou no cotidiano do seu trabalho docente, né? Que mudanças assim trouxe? Assim, Nilson, eu enquanto professora de sociologia, eu acho que a nossa disciplina, eu vejo assim, não sei se eu estou errada, eu acho que a gente ganhou mais espaço ainda, né? Graças a Deus não tiraram. Mas eu acho assim que espaço nesse novo ensino médio nós temos muito, mas também nós temos muito desafio, como por exemplo, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem, gente, vou falar dos itinerários formativos, que é uma queixa minha, de meus colegas, essa questão da gente ter que tornar essas disciplinas atrativas para os alunos, né? Dentro da sociologia, né, todas as minhas eletivas, graças a Deus, são bem movimentadas, eu tenho uma boa participação de alunos,
E a gente produz muito nas minhas eletivas, graças a Deus, textos, desenhos. Então, assim, eu vejo que eu tenho muita dificuldade, nós temos, com a relação dos livros didáticos, inclusive eu particularmente nem uso mais o livro que vi, né, no ensino médio. Eu continuo usando o livro antigo e procurando outras fontes, certo? Mas eu vejo assim que a gente tem espaço. Dentro da sociologia a gente conseguiu, né? Então o NTTPS, eu digo que é sociologia pura, gente, o NTTPS. Formação para a cidadania também entra. O estudo orientado também a gente trabalha, né? Mas é a dificuldade da gente produzir esses materiais. Eu gosto, né? Mas eu tenho colegas que têm muita dificuldade. E o professor se ajudou? De conciliar, me ajudou com os referenciais. Eu tenho referenciais de textos que eu utilizei em eletiva. Eu lembro de uma disciplina, acho que com você. Qual? Foi a 1, Teoria das Ciências Sociais 2. Pronto, que a gente fez até um trabalho de exposição. Foi, pronto. Que a gente trabalhou. Então, muita coisa que eu aprendi no próprio sócio, eu utilizo. Por isso que eu lhe digo, eu não largo mão da minha pastinha lá no meu drive. As minhas coisinhas. Certo. E aí, então, Célia, assim, para a gente poder finalizar, quais são os seus projetos futuros na docência e na continuidade da sua formação? Então, são esses dois caminhos, né? O que você pretende ainda fazer na sua docência e o que você pretende fazer também na sua formação? Quer fazer um doutorado? Pronto. Primeiro eu quero passar no concurso público. Assim, a gente fez a seleção agora e eu até não sei se eu comentei, assim, até falando com um colega, que estudar sociologia para um concurso público não é a mesma coisa que ensinar sociologia em sala de aula. Apesar da gente ver algumas questões. E aí, nisso, até em relação ao mestrado, me ajudou. Porque eu trabalho, não me prendo a livro, né? Eu não me prendo a aquelas apostilas, então eu vou pesquisar. E aí eu tenho referenciais. E parte desses referenciais a gente utiliza também, mas eu vejo que eu tenho que estudar muito. Então, meu desafio agora é estudar para passar no concurso público. E eu nunca tinha pensado no doutorado, mas hoje eu já penso. Então, meu objetivo é, primeiro, ser efetiva, depois que eu terminar meu estágio probatório, entrar no doutorado. Já sabe onde vai? Não, ainda não. Isso eu não pensei. Não pensei. Quem sabe até lá que não tem nenhum doutorado. Pode ser. Pois é. Estamos pensando nisso. Pois, Alciele, é isso. Eu agradeço demais assim, a sua participação. Essa entrevista foi muito boa, assim, muito esclarecedora. A gente aprende muito, né, com as entrevistas, né? Então, agradeço demais aqui a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. A próxima, né, gente? Até a próxima. Aguardem que muitas outras virão. Até mais!